Olá pessoal, hoje estudaremos sobre os indígenas das terras onde hoje é o Brasil. Quando o primeiro navio português chegou às terras brasileiras, os indígenas eram muitos. Suas aldeias eram grandes se comparadas às da Amazônia atual, e suas moradias eram movimentadas e barulhentas. A população indígena que aqui vivia era de cerca de 3 a 5 milhões de pessoas. Hoje, segundo o IBGE, vivem no Brasil 817 mil indígenas, agrupados em 231 povos. Cada povo indígena possui uma cultura própria, isto é, língua, crenças e um jeito próprio de trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com os outros povos. As histórias e as culturas indígenas marcaram profundamente nosso jeito de ser, nossos hábitos, nossa língua e etc. Por isso é importante estudar suas contribuições para a história e a cultura brasileira. Os indígenas estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros, nos gestos, nos hábitos e no português falado no Brasil. Grande parte dos animais, vegetais e lugares do Brasil tem nomes indígenas de origem tupi. Por exemplo, comparando os povos indígenas entre si, percebemos que há diferenças e semelhanças entre eles. As diferenças entre os povos indígenas podem ser percebidas, por exemplo, nos seus traços físicos e nas línguas que eles falam. Observe o desenho dos rostos, o corte de cabelo e os adereços utilizados por esses indígenas da atualidade. As diferenças entre os indígenas também estão presentes nas línguas faladas por eles. Durante muito tempo, se acreditou que todos os indígenas do Brasil falavam uma única língua, o tupi. Mas isto é um erro, pois tupi é um tronco linguístico, ou seja, é um conjunto de línguas que tem a mesma origem. Os povos indígenas falam línguas diferentes umas das outras. Há pelo menos 180 línguas indígenas faladas no Brasil de hoje. Os estudiosos da linguagem agrupam as línguas em famílias e estas em troncos linguísticos. No Brasil, há 2 troncos linguísticos principais: o tupi, o mais bem conhecido, e o macro-G. O tronco tupi tem cerca de 10 famílias e o macro-G aproximadamente 12. Há ainda famílias constituídas de apenas uma língua. Se por um lado há diferenças entre os povos indígenas, por outro há também semelhanças. Isto é, um conjunto de características comuns que os diferencia dos demais povos. Nesse sentido, vamos destacar 2 delas. A primeira, a terra para os indígenas é de quem trabalha nela. Entre os indígenas, a terra é do conjunto de pessoas que vivem em cada aldeia. Enquanto um grupo estiver trabalhando numa área, essa área e seus frutos lhe pertencem. Em outras palavras, a posse da terra é coletiva. O outro ponto é relacionado à divisão do trabalho, ou seja, essa divisão do trabalho é feita por sexo e idade. Entre os indígenas, algumas tarefas são feitas pelos homens e outras pelas mulheres. Crianças e idosos ajudam conforme sua força e capacidade.
Entre as tarefas masculinas, podemos destacar derrubar a mata e preparar a terra para o plantio, fazer armas de guerras e canoas, construir moradias, cuidar da segurança do grupo, caçar e pescar. Já as tarefas femininas, podemos citar plantar, acompanhar o crescimento da planta e colher, extrair frutos como castanha e pinhão, transportar produtos, fazer farinha, tecer redes, fazer cestos, vasos e outros objetos, preparar alimentos e cuidar das crianças. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter sido claro nas explicações. Deixo a todos um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau!